nós estamos vendo essa aula também, entre outros motivos, porque nós faremos, no mês de setembro, dia 27, a eleição dos novos presbíteros e novos diáconos. E compete, então, ao pastor da igreja orientar a igreja sobre como escolher esses líderes. Por isso que essa aula está aqui acontecendo, para nós orientarmos vocês sobre a escolha dos líderes. Um dos critérios que nós usamos, por exemplo, para os presbíteros é que eles não podem ter menos de 3 anos como membros desta igreja. Por quê, pastor? Porque eu não posso falar da vida do irmão como ela era antes de estar aqui. A gente pode falar e testemunhar a partir do momento que ele está aqui conosco. Então, minimamente 3 anos aqui conosco, para não corrermos o risco de colocar alguém neófito, novo na fé, que talvez não tenha maturidade cristã, e corrermos o risco de prejudicar a igreja do Senhor. Quais são os resultados destes 3 itens que eu coloco aqui como sérios problemas da liderança? Primeiro, nós temos um autoritarismo absurdo. Líderes autoritários. Este modelo, cheio de vaidade, ganância e despreparo, forma líderes que querem bater na mesa e fazer as coisas do seu jeito, ao seu modo, da sua maneira. E hoje em dia você tem esse jeito mais episcopal cada vez em maior evidência. A igreja funciona do jeito que o líder quer, e se não for do jeito dele, pegue suas coisas e vá embora, o problema é seu, a igreja é minha, me pertence, então siga aquilo que eu estou dizendo, e alguns mandam seguir de forma cega, sem sequer abrir a escritura para orientar os seus membros. É siga e pronto. Não é o que a Bíblia diz, é o que eu, pastor, estou dizendo. E vão colocar isso ainda como algum tipo de validade dada por Deus para que isso fosse correto. Não, então eu sou ungido do Senhor, você está debaixo da minha cobertura espiritual, então você tem que ir e aceitar e pronto. Não dá para questionar as ordens desse tipo de líder. Segundo problema, você tem aí a questão de crentes fracos na sua formação cristã. Se o líder é despreparado, qual é o resultado para a igreja? Vai seguir o despreparo do seu líder. Se aquele que ensina não sabe ensinar, não está apto ao ensino, como que fica a igreja? Sem conhecimento nenhum. Há um tempo atrás, quando nós pensávamos em plantação de igrejas, isso eu estou falando do ano de 2011, quando eu estava entrando no seminário, tinha 23 anos, falava-se muito de plantar igrejas, né? E dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós lançamos um desafio de ter uma igreja em cada cidade, uma igreja em cada bairro. E eu pensava na época o seguinte, mas não tem necessidade disso, né? Poxa, se de repente dentro de uma cidade já tem outras igrejas evangélicas, ok, vamos considerar que o trabalho já está sendo feito. Isso não significa dizer que a gente não possa também estar ali naquela cidade, mas eu ficava pensando assim, talvez fosse melhor nós irmos em lugares que não tem nada, né? Não tem igreja nenhuma, gente nenhuma, e aí talvez investir mais recursos neste tipo de plantação. Aí nós chegamos a uma cidade chamada Orlândia, um monte de igreja evangélica. E quando nós chegamos naquela cidade, tinha um grupo de uns 20 irmãos, reunidos numa casa, orando, clamando ao Senhor por uma igreja séria naquela cidade. E quando eles souberam da chegada da nossa igreja, e quando eu falo chegada, não foi que a gente chegou, inaugurou, colocou uma placa, quando nós fomos visitar a cidade. Eles logo procuraram esses irmãos, bateram lá e falaram, olha, vocês são resposta de oração. Porque a nossa cidade tem 100 igrejas, mas se juntar 100 não dá uma. Nós precisamos de uma igreja séria aqui na nossa cidade. E a gente louva a Deus porque vocês vieram, e a gente entende que é uma igreja comprometida com a exposição da Escritura, e nós nos alegramos com isso. É uma cidade que sofreu muito nas mãos de grupos neopentecostais, e a chegada de uma igreja tradicional fazia toda a diferença para aquele contexto. Essa é a sede que as pessoas têm tido da palavra do Senhor. Se nós olharmos para a nossa cidade, Cajamar, a igreja presbiteriana, por exemplo, aqui nos IPs, é a única igreja tradicional. Todas as outras igrejas são pentecostais ou neopentecostais. E quando nós pensamos, talvez, analisando
igreja por igreja, nós só temos igrejas neopentecostais. Porque mesmo aquelas que carregam placas de denominações pentecostais clássicas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, que é uma igreja, quando você olha o seu conjunto doutrinário, apresenta-se como um pentecostalismo clássico, infelizmente, quando você vai nas periferias, as igrejas da Assembleia de Deus têm se tornado igrejas neopentecostais. E isso não é uma crítica de fora. Irmãos de dentro da igreja da Assembleia de Deus têm lutado contra isso, para preservar a sua igreja em fidelidade. E isso é um ponto importante. Nós louvamos a Deus pelas igrejas pentecostais clássicas, que ainda que tenham uma doutrina distinta da nossa, são igrejas fiéis ao Senhor. Agora, o neopentecostalismo no nosso país, iniciado pelo movimento da Igreja Universal, da Igreja Renascer em Cristo, propagado agora por Igreja Mundial, Plenitude de Deus e tudo mais, são movimentos sectários, que nada tem a ver com a Escritura Sagrada, e que, infelizmente, tem ganhado espaço mesmo nas igrejas evangélicas históricas. Igrejas batistas se tornando igrejas neopentecostais, igrejas Assembleia de Deus se tornando neopentecostais, e até mesmo igrejas presbiterianas adotando práticas neopentecostais, precisando ser disciplinadas dentro dos nossos concílios. Então, irmãos, quando a gente pensa acerca do despreparo dos nossos membros, isso é resultado desta liderança despreparada. E há a necessidade de nós entrarmos pregando a palavra do Senhor com seriedade em muitos lugares. Fala, Márcio. Triste. E vai para outro lugar. É triste, irmãos. Esta é a realidade de muitos, infelizmente. Sofrendo aí por falta de igrejas comprometidas com a palavra. Por fim, terceira consequência, pessoas desacreditadas com a igreja. É o que nós mais temos. Quantas pessoas você conhece que professam amar o Senhor Jesus Cristo e amam de verdade? E amam a Escritura, mas quando você fala, e aí, vão para a igreja? De jeito nenhum. Pessoas que amam o Senhor Jesus, que leem a Bíblia, que querem compromisso sério com o Senhor, mas que viram e falam, não dá. Ir para a igreja, como o Márcio colocou agora, né? Não, se eu for olhar aqui, não dá, não tem como ir. E quando você tem condições de repente, se deslocar a uma outra cidade, pagar um transporte, pegar o seu carro e ir, glória a Deus. Mas e quando não tem? Aí é aquele desafio que a gente já falou aqui, né? Eu lembro que quando nós estávamos falando sobre o que é a igreja, alguns nos perguntaram, né? Acho que veio uma pergunta da internet, né? Mas o que fazer, pastor? Deixa de congregar? Não, qual foi a nossa orientação? Abre uma igreja na sua casa, então, e começa você sendo usado por Deus para pregar a palavra, né? Se vincule a uma outra igreja séria da cidade mais próxima, para que você consiga, com o apoio desta, começar a pregar o Evangelho ali com seriedade e ser usado pelo Senhor para alimentar as pessoas. Né? E busque o preparo para isso, claro. Vamos lá. Feita a nossa introdução, eu quero dizer que liderança é fundamental. Por mais que muitos estejam decepcionados com liderança de igreja, sinto muito, liderança em qualquer área, em qualquer coisa, é fundamental. Isso é uma realidade bíblica. Abra aí em Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Veja, no jardim do Éden, Deus já colocou, Adão, você tem que liderar. Faz parte. Sem líder, a coisa é um caos. Isso é uma realidade que não está ligada e condicionada ao pecado. Vai lá em Apocalipse capítulo 21. Então eu comecei no primeiro capítulo da Bíblia e vou para o penúltimo. Falando da realidade do novo céu, nova terra. Um lar restaurado, sem pecado, sem os efeitos da queda,
é o lugar onde viveremos eternamente. Aí você olha o texto e vê que também lá haverão líderes. Apocalipse 21, verso 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Porque liderança não tem a ver com pecado. Liderança tem a ver com a condição finita do homem. É muito importante, quando nós estudamos antropologia bíblica, fazer essa distinção. O que é imperfeição e mácula do pecado e o que é a finitude humana. Às vezes a gente tem uma ideia de que o homem perfeito, por exemplo, Adão, que não tinha o pecado, podia fazer qualquer coisa. Ele não podia fazer qualquer coisa. Existem coisas que são limitadas à condição humana. O homem não consegue fazer. Por exemplo, a onipresença. Nenhum ser humano, por mais santo e perfeito que ele seja, ele consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é uma característica e um atributo de Deus. O homem, ele é finito no que diz respeito à ocupação de território. Então nós somos quantos aqui, nesta manhã? 50? Há uma finitude do espaço que nós conseguimos ocupar. Porque a gente não vai conseguir alcançar tudo. Se alguém virar para nós e falar, olha, vocês têm que correr 1000 quilômetros em 1 hora. Só a gente? Esses 50? Não dá. Ah, por quê? Por causa da queda? Não, nada a ver com a queda. Não é por causa do pecado. Ah, porque tem um pecado no mundo, a gente não consegue fazer isso, porque se a gente estivesse no mundo sem pecado, a gente faria isso. Não, é por conta da finitude humana. Os nossos passos, por mais santos e perfeitos que eles sejam, os passos de Adão, por mais santos e perfeitos que eles fossem, eles só davam ali no máximo na corrida 1 metro, 1,20 m, e era o que dava para ser e fazer. E isso não tem a ver com a queda, tem a ver com a condição finita do ser humano. Assim como essa necessidade nossa de líderes. Nós precisamos ser liderados e conduzidos não apenas por conta da questão do pecado. Claro que por conta do pecado, a ordem, a lei, alguém para nos monitorar, nos liderar nesse sentido de reter ou barrar a nossa pecaminosidade, isso é extremamente necessário. Mas mesmo num contexto sem pecado, sem uma transgressão da lei, você precisa ter ordem. Você precisa ter organização, estrutura funcional das coisas. Isso não tem a ver com pecado. Isso tem a ver com a condição finita do ser humano. O único ser autônomo, quem é? Deus. Deus é autônomo em todas as suas vontades, em todos os seus planos e em todas as suas ações. É aquilo que nós lemos lá em Jó capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Significa então que na autonomia, Deus é pleno. Todos os planos deles podem ser feitos, ninguém vai questionar os planos de Deus e todas as ações deles são possíveis. Isso está ligado à condição eterna, plena e perfeita do nosso Deus. O homem é assim? Não. O homem será assim no novo céu e nova terra? Também não. Por isso nós continuaremos precisando de liderança. Então liderança é uma necessidade do ser humano. Faz parte da nossa estrutura limitada. E não tem a ver com o pecado. No jardim, tudo perfeito, Adão perfeito. Qual é a ordem do Senhor? Adão, sujeitai a terra, lidere. Qual é a realidade do novo céu e nova terra que nós acabamos de ver? Haverão líderes. Os reis da terra estarão ali. Vamos lá. O próprio Deus estabelece, ao longo da Escritura, os líderes. O primeiro deles, Adão, acabamos de ler. Gênesis 6, 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Falando com Noé. Deus chama Adão, Deus chama Noé. Gênesis 12, 1 a 3. Deus chama Abraão também. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio da liderança dele, a bênção para o seu povo, para a terra, para as nações. Então veja, o Senhor desafia Adão para liderar toda a criação, depois desafia Noé no projeto da arca, da restauração do Senhor, depois agora fazendo aliança com o povo,
o faz agora em Abraão. Para libertar o povo do Egito, ele chama Moisés, em Êxodo capítulo 3, veja aí. Êxodo 3, verso 10, nos diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus chama Moisés então para que Moisés lidere o povo. E isso vai acontecer com Josué. Também lá em Josué, depois que Moisés está morto, né? Depois da morte de Moisés, o meu servo, chamou então o Senhor a Josué. E aí veja o que o Senhor fala para Josué. Josué capítulo 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos teus filhos. Então, vejam que o Senhor mesmo estabelece os líderes. Esses líderes que nós citamos aqui, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Josué, são aqueles que nós chamamos do patriarcado. Né? A forma primária como o Senhor cuidou do povo foi por meio das famílias, dos patriarcas. A liderança do povo se dava assim. Nós não estamos falando de uma nação constituída, estamos falando de uma família. Agora, habitando a terra da promessa, nós falaremos de nação. E o primeiro modelo de liderança que o Senhor coloca sobre esta nação é o dos juízes. Juízes capítulo 2, versos 16 a 18. Vejam aí na escritura. Juízes 2, 16 a 18 nos diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então vejam a situação. O Senhor estabeleceu juízes, e na medida que o povo se desprendia da liderança desses, o que acontecia? O povo desobedecia, desrespeitava, descumpria os mandamentos. E o que Deus fazia? Levantava outros juízes. E enquanto o povo estava com os juízes, que eram os líderes colocados pelo Senhor para cuidar do povo, o povo ia bem. Mas quando se apartava da liderança dos juízes, o povo fazia tudo o que era errado. Mas este povo, lá em 1 Samuel, capítulo 8, não gostou dessa ideia de ser governado por juízes. Eles olhavam as outras nações e falavam: não, as outras nações têm reis. Por que nós somos governados por juízes? Então eles pedem um rei a Samuel. 1 Samuel 8, 4 a 7 nos diz assim: então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o é em todas as nações. Samuel, que foi o último juiz, já está velho. Os filhos de Samuel, é visto aqui nos trechos anteriores, estavam fazendo tudo errado. E o que o povo faz? As outras nações têm rei. Constitua-nos, então, um rei. Você é o último juiz. Passe, então, essa responsabilidade da liderança não mais para outros juízes, mas para um rei à semelhança de todas as outras nações. Veja a continuidade do texto no verso 6 de 1 Samuel 8. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Veja que o problema não está na vaidade de Samuel. Mesmo porque, obviamente, ele já está para morrer, ele já vai deixar a sua condição. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então o povo pede, e a resposta do Senhor é: Samuel, eles estão rejeitando a mim. É o meu sistema de governo que eles estão rejeitando. É a forma como eu estabeleci que eles deveriam ser conduzidos e liderados que eles estão rejeitando. Veja a seriedade. E veja como o tempo todo é o Senhor quem está conduzindo a liderança.
Foi ele quem chamou Adão, Noé, Abraão, Moisés, Josué. Foi ele quem colocou os juízes e falou: olha, enquanto vocês andarem com os juízes, nenhuma nação vai afligir vocês. E eu vou levantar juízes para dar livramentos a vocês. Agora esse povo quer os juízes? Não. Estão rejeitando a liderança do próprio Deus. Liderança é algo bíblico, liderança é algo necessário, liderança é algo colocado pelo próprio Deus para governar e cuidar do seu povo. Veja agora o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, versos 20 e 21, 20 a 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Agora é a hora de escolher o rei. Como é que Samuel vai escolher o primeiro rei de Israel? Reúne as tribos, um chefe de cada tribo. E vamos ver de qual tribo vai sair o rei. Vamos sortear. Sorteou de qual era a tribo? Benjamim. Ok. Tendo feito chegar então a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía-se de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei. Observe uma questão interessantíssima aqui no texto. Quem foi que pediu o rei? O povo. Mas quem foi que escolheu o rei? Deus. Vocês estão rejeitando ao meu modo de governar. Mas eu não vou deixar vocês fazerem do seu jeito. Se é para ter um rei, vai ser o rei que eu escolhi. E o Senhor escolhe então a Saul. E Davi, por exemplo, entendeu muito bem a compreensão desta escolha. Quando Saul passou a perseguir Davi, e Saul foi perseguir Davi por conta de vaidade. Davi venceu algumas batalhas e as mulheres cantavam o nome de Davi nas ruas e não o nome de Saul. Isso trouxe ira, fúria ao coração de Saul, e Saul foi atrás de Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Primeiro, quando Saul estava dormindo no campo, depois, quando Saul estava dentro da caverna, e Davi não matou Saul, porque Davi entendeu exatamente este momento. Foi este o homem que o Senhor escolheu para liderar. Agora, o que é mais interessante é que mais adiante no livro de Samuel, Deus vai escolher a Davi como sucessor de Saul. E Samuel vai ungir Davi rei. Mas Davi vai respeitar todo o tempo do governo de Saul. Enquanto Saul estiver vivo, por mais que eu já seja o rei ungido, eu vou respeitar a liderança dele, porque ele foi o homem que o Senhor escolheu. No Novo Testamento, como é que é a realidade? Porque nós vimos o patriarcado, vimos depois os juízes e vimos a monarquia. Claro que a gente não vai detalhar todo o período de monarquia, mas estamos apenas mostrando como que esse povo do Senhor foi liderado. Os patriarcas, os juízes, os reis. E agora a gente vai para a realidade do povo no Novo Testamento. Diga, Eliette. Pastor, nós estamos vendo dentro da palavra que Deus estabeleceu a liderança. Isso, Deus estabeleceu a liderança, perfeito. Agora, quando o povo pediu um rei, Deus, ele não se agradou, porque eu tinha compreendido assim, que Deus ele ficou triste porque eles deixaram Deus como o rei e quiseram um rei aqui terreno. Mas a figura desse rei, depois a gente vendo a história do povo de Israel, acho que uns 80% dos reis foram tudo que não fizeram a vontade do Pai. Agora, por que no novo céu e na nova terra vai ter a figura do rei? É isso que Ok. eu fiquei... Perfeito. Resumindo a pergunta da Eliette, é assim:
Se lá atrás a ideia dos reis foi algo que o Senhor não aprovou, esse pedido, porque ele era o rei que governava sobre todas as terras, e a monarquia em Israel não foi o melhor exemplo de sucesso, por que então no Novo Céu e Nova Terra, o lugar perfeito, haverão os reis da terra? A palavra rei ali em Apocalipse tem a ideia de governos, né? E quem se assenta no trono, na capital do Novo Céu e Nova Terra, na Nova Jerusalém, é o Senhor. E esse trono não será ocupado por ninguém. Nós estamos falando que todos os outros reis da terra estarão debaixo do reinado do Senhor. É como se nós imaginássemos que essa figura do rei continua a existir no sentido de liderança e governo, mas de que a soberania sobre o estado do novo céu e nova terra estará com aquele que está sentado no trono na Nova Jerusalém. E na sala do trono na Nova Jerusalém, em Apocalipse, quem se assenta é o Senhor nosso Deus. Então, nós imaginarmos uma condição de hierarquia. Ainda que existam os reis da terra, o rei sobre todos eles é o Senhor nosso Deus. Essa é uma mensagem muito colocada, muito enfatizada em Daniel, por exemplo, que nós pregamos aqui. Né? Você tinha os muitos governos levantando e caindo, mas na imagem da estátua, quem era a pedra que vinha e derrubava todos os reinos e se estabelecia sobre toda a terra? O Senhor Jesus. Então, a ideia é que os reis da terra existem, mas eles estão debaixo do plano soberano do Senhor. A diferença da realidade terrena para a realidade do novo céu e nova terra é que na realidade atual, esses reis governam com uma impressão falsa de que são autônomos no seu governo, no seu domínio. Eles acham que governam a semelhança de Nabucodonosor, que batia no peito e falava na Babilônia, tá vendo? Fui eu que fiz. Por isso que Deus colocou ele para comer capim, para ele reconhecer que quem coloca rei e quem tira rei é o Senhor, o rei dos reis. Na realidade do novo céu e nova terra, existirão os reis, mas todos eles saberão tranquilamente que estão subordinados ao Senhor do Senhor, ao Senhor dos senhores, que é o nosso Deus. Então, o problema não está na liderança, nem no formato. O problema está no entendimento humano de quem os governa. O que entristece ao Senhor não é quem está no trono ou não, porque era ele que estava no trono. Se ele quisesse matar o rei que o povo colocasse, ele fazia isso um atrás do outro. Ah, vocês querem Saul? Tá bom, vai Saul, senta no trono, morre Saul. Qual é o próximo? É Jonatas, o filho de Saul? Vai Jonatas, senta no trono, morre. Quem vem depois dele? Mefibosete, o filho de Jonatas? Então vai, senta no trono, morre. Deus poderia fazer isso sucessivamente, até convencer o povo de que vai ter que voltar e ser juízes. A tristeza daquela situação é que o povo estava pensando que seria regido pelos homens. Iriam ter este governo humano, que foi o problema que nós temos aí também, visto lá no livro de Daniel e de todos os outros reis e também dos nossos governantes hoje. Imaginar que governam autonomamente sem dar contas e prestar satisfações ao nosso Deus. Vamos lá. Falando na ideia do povo de Deus hoje, representado na figura da igreja, como nós já vimos em aulas anteriores. Lucas capítulo 9, Lucas 9, 1 a 6. Tendo Jesus convocado os 12, então veja que o Senhor já separa aqueles que liderariam, deu-lhes poder e autoridade. Então o Senhor Jesus separa os 12, dá a eles poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Vamos lá para o verso 6. Então, não tinha. Vamos falar disso adiante. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando cura por toda a parte. Qual era a missão que os 12 estavam comissionados a fazer? Pregar o evangelho, expelir os demônios e curar. Ok? Foi isso que o Senhor deu autoridade lá no verso 1, é isso que eles fazem no verso 6. Eles saem e cumprem a missão. A palavra apóstolo tem a ver com alguém que foi comissionado. Pois bem, esses receberam uma missão, foram comissionados e estão simplesmente cumprindo a missão. Significa, irmãos, que então o Senhor escolhe aqueles que vão liderar a realidade também da igreja. Mateus 28, verso 18 a 20, texto conhecidíssimo. Mateus 28, 18 a 20,
é com base nesse texto que nós estabelecemos a missão da Igreja Presbiteriana dos IPs, ser uma igreja bíblica, missionária e acolhedora. O texto nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vejam que o Senhor comissiona os seus apóstolos, mais uma vez, coloca que toda autoridade foi dada a ele, o Senhor Jesus, e esta autoridade ele está passando agora também para os apóstolos, dizendo: vocês vão agora, vocês preguem a palavra, vocês batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito, vocês ensinem todas as coisas que essas pessoas precisam aprender acerca do reino. Quando nós olhamos agora em Atos capítulo 1, verso 21 a 26, nós temos este processo de escolha. Porque no primeiro momento da autoridade apostólica, é o próprio Senhor Jesus quem chama. Mas Judas fez besteira. E alguém vai ter que substituir Judas, vai ter que ser o 12º apóstolo, para fechar então o número dos 12 apóstolos. E Atos capítulo de número 1, verso 21 a 26, nos diz assim: é necessário, pois, que um dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes torne-se testemunha conosco da sua ressurreição. Por que nós não temos apóstolo hoje? Porque ninguém que vive hoje, que nasceu nos últimos 100 anos, conseguiu testemunhar essas coisas todas. Andar com o Senhor Jesus e testemunhar desde o seu batismo até a sua ressurreição. É humanamente, biologicamente impossível de se ter algum apóstolo, porque ninguém vai se encaixar nessa condição. Então propuseram 2 nomes: José, chamado Barsabás, cognominado o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Mais uma vez, quem foi que chamou os 12 primeiro? O Senhor Jesus. A quem fica também a missão de escolher este? Revela no Senhor quem o Senhor escolheu. E o Senhor escolheu a Matias. Quem é que estabelece a liderança também apostólica? O Senhor Jesus. E o Senhor Jesus concede a esses seus apóstolos que eles agora trabalhem para cuidar da igreja e seguir na formação e sucessão também da liderança e governo na igreja. A gente vai ver isso agora em Atos, capítulo 6. Nós leremos do verso 1 ao 6, falando da instituição dos diáconos. Atos 6, de 1 a 6, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Então, os gregos ali reclamando do povo hebreu, do povo judeu. Porque as viúvas deles, dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Primeira coisa que a gente vê no verso 1, tem um problema. É a igreja do Senhor, lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, milhares de pessoas sendo batizadas, a igreja crescia, era uma bênção. Mas aqui no capítulo 6 tem um problema. Problema faz parte da igreja. E agora sim entra a ideia de liderança para tratar essa situação de realidade caída. Ok? Se nós não tivermos os líderes, como é que a gente resolve os nossos problemas aqui? Porque temos muitos. E temos muitos problemas não porque a igreja seja ruim, é porque a igreja é formada de pecadores. Então precisamos de pessoas que vão nos liderar, que vão nos orientar, que vão julgar situações, que vão nos ajudar na resolução de problemas. Perfeito. Tem um problema aqui, certo? Como é que vai ser tratado isso? Uma convocação será feita. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, ou seja, a igreja que estava ali naquela época, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, enquanto nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Há um problema, uma necessidade, ok? O que é feito, então, de imediato? Os apóstolos convocam a igreja, os discípulos, e fala para eles: escolham entre vocês, e dão aí os requisitos. Homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação.
para que eles exerçam o diaconato. E o que a igreja faz? Sequência do texto, verso de número 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. O que a igreja faz? Elege os seus representantes. E depois disso, a ordenação destes. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Pronto. Como que é a escolha de liderança na Igreja Presbiteriana do Brasil? Desse jeito. Não muda em absolutamente nada. Nossa igreja cresceu. O que a gente precisa? Mais diáconos e mais presbíteros. Temos um problema, mas é um problema bom. A igreja está crescendo. O número de diáconos que temos e de presbíteros que temos e de pastor que temos já não está dando conta. É uma necessidade. O que este conselho decide fazer? Convocar. Então vocês estão sendo convocados para no dia 27 de setembro escolherem homens que atendam os pré-requisitos que a Escritura fala sobre diácono e presbítero. O que vocês vão fazer no dia 27? Vocês vão lá e falar, escolhemos esses nomes. E o que nós, o conselho, faremos depois? Quando vocês apresentarem esses nomes, eles são reunidos no conselho, são examinados pelo conselho, e depois nós trazemos eles aqui, impomos as mãos sobre eles, e eles passam a ser ordenados, comissionados à função de presbíteros e diáconos. Diga, Cíntia. De egos e vaidades. Quando a gente pensa no servir ao Senhor, o próprio Senhor Jesus nos alertou quanto a isso. A seara é grande, mas os trabalhadores, os ceifeiros, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. A ideia é sempre essa. Sempre quando a gente pensar em trabalho na igreja, os trabalhadores serão poucos. Isso vai ser assim em todo lugar. Porque o Senhor Jesus disse que seria assim. Ah, porque o povo é preguiçoso? Não. Primeiro porque a seara é muito grande. É muita coisa a fazer. Sempre nós trabalharemos com um número reduzido. Quando a gente olhar a necessidade de um bairro, de uma igreja e assim por diante. E é claro, assumir um trabalho sério e pesado, como é o trabalho do campo, de uma seara, muitos não querem e outros não estão aptos. Né? Então, realmente existem responsabilidades e os oficiais da igreja são desafiados nisso. E em alguma medida, Cíntia, eu não fico muito triste não, quando poucos se habilitam à função. Claro que também a gente não fica 100% feliz, né? Porque a gente precisa de ajuda. Mas por que eu não fico triste? Porque significa que os irmãos estão encarando a dificuldade da função e a responsabilidade dela. Aquilo que você colocou está certo. É um medo? É um medo. Eu, no meio do seminário, eu questionei se eu era vocacionado ou não. 3 anos lá estudando, no 3º ano me deu uma crise que eu falei, Senhor, será que eu sou chamado para ser pastor mesmo? E quase pensei em desistir. E aquilo foi importante para mim. E algo que no seminário a gente ouvia muito, muito, muito. No primeiro dia de aula a gente ouviu isso. O seminário está aqui para reprovar vocês. Essa foi a frase que nós ouvimos no começo. Por quê? Porque os aprovados, vocacionados pelo Senhor, aliás, porque os vocacionados, os chamados pelo Senhor já estão aprovados. Então essa era a frase no seminário. Qual é a responsabilidade do seminário? Reprovar vocês. Porque aqueles que já foram vocacionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, esses já estão aprovados, não tem o que a gente faça com eles. Com esses a gente só ensina, prepara, forma, mas cumpre a nós peneirarmos, né? E falar, esses não são. Né? Então, de fato, sempre vai ter essa necessidade. Nós vamos eleger 10 e vai passar 2 meses e a junta diaconal vai falar, pastor, está difícil, a gente precisa conversar com mais alguns irmãos aí da igreja, ver se levanta mais um time, e isso vai ser uma realidade sempre. Né? E que bom, porque isso mostra também que a igreja está crescendo e que há necessidade. Né? O ruim é quando você tem
15 membros. Aí como que são os membros? São 5 presbíteros, 5 diáconos e as suas respectivas esposas. Pronto, acabou, deu os 15, aí acabou. Aí toda a igreja é liderada por ela mesma, aí não dá certo. Fala, o Márcio primeiro, depois Eliette. Claro. O despreparo banaliza tudo, né? Sim. Sim. Sendo pastores já, né? Não faz sentido um negócio desse. Como é que um pastor com 20 anos de idade, com todo respeito, não questionar assim, a santidade do irmão, o caráter do irmão, nada disso. Mas agora Deus não se contradiz com a palavra. Né? Como é que esse irmão, com 20 anos de idade, está fazendo vestibular na USP? Né? Vai aconselhar um irmão mais velho, casado, com problemas em casa? Eu não vejo dificuldade nesse aspecto. Né? Nós temos nomes extraordinários, muito jovens, que exerceram missão espetacular. Né? O primeiro ministério de Calvino em Genebra, ele era novinho, na casa dos 20. Né? Simonton, ao vir para o Brasil, fundar a igreja presbiteriana, também veio na casa dos 20. Né? E nós aconselhamos, e somos desafiados biblicamente a isso, a aconselhar pela palavra. Né? É claro que eu, por exemplo, eu não sou avô. Estou começando a cuidar do meu filho agora. Mas eu não posso aconselhar avós e pais pela minha experiência, mesmo porque eu não a tenho. Eu tenho que aconselhá-los pelo que a Escritura diz. Irmão, ó, eu não sei nada, nunca vivi nada aí de filho, de neto, mas o que eu posso te dizer é o que a Bíblia diz. Né? Um exemplo disso é quando Paulo fala com Timóteo, né? Que ninguém despreze a tua mocidade. Mas aí, Paulo vai falar para ele também. Né? E aí você, abrindo lá em 1 Timóteo, você vê Paulo falando, né? Você tem que exercitar-te na piedade. Ser padrão, torna-te padrão na justiça, na retidão e no ensinamento. Né? Eu concordo plenamente, há uma queima de etapas absurda. E claro também, irmãos, não há como nós discordarmos de um todo do que o Márcio está colocando, porque claro que um crescimento espiritual, ele demanda tempo também. E é óbvio que alguém que tem 15 anos, 20 anos, 18 anos, ainda não teve tempo, não é nem por competência, falta tempo. Né? Então, é natural, e eu entendo. O que eu estou querendo dizer, Márcio, não é nem discordando não, talvez eu não votaria em um menino de 20 anos. Eu concordo contigo e fecho contigo nessa situação. Eu só estou dizendo que não pode ser um critério. Por exemplo, na igreja presbiteriana a gente não estabelece isso como um critério. O critério é a condição civil, né? A condição civil diz maior de 18. Isso é o que diz a lei. Então a gente segue isso. Mas, puxa, um presbítero com 18 anos é complicado. Mas pode ser que exista um. Sim, claro. Tem muita coisa, né, que a pessoa precisa viver. Tem muita coisa que a pessoa precisa viver. E tempo com Deus mesmo, né? Experiências com o Senhor, de oração,
tempo para poder dedicar à leitura da palavra, às vezes a pessoa não amadureceu todas essas etapas, esses processos. Realmente isso Claro, um menino de 18 anos hoje não é um menino de 18 anos de 50 anos atrás. Sim. Não, no passado, com 18 anos, o camarada já era casado e tinha filho. Casava com a menina de 14, com 18 anos ele já tinha filho, já estava na roça, já estava construindo casa. Hoje, você olha nos filmes, na TV, nas coisas, o camarada tem 40 anos e ainda mora com o pai e com a mãe. Aí não dá certo. Né? Com 18, antigamente, os homens já estavam tudo casados, já era chefe de família, já assumiam responsabilidades sérias. Há uma imaturidade da nossa geração. Pensando dessa forma, há muita razão nisso. Né? A Eliette ia falar, e eu tenho que concluir a aula também por conta da hora. Para ficar claro, qual é o período de quando se elege um presbítero, um diácono, quanto tempo ele fica? Se é para todo o período? Só para ficar Certo. claro. A Eliette está perguntando sobre o período, né? O tempo do mandato, é isso? Quanto tempo dura o mandato de um presbítero e de um diácono? Os primeiros mandatos de presbítero e diáconos aqui na nossa igreja, eles são estabelecidos em 3 anos. O primeiro mandato. Né? Os demais mandatos em 5 anos. Então, um presbítero vai ser eleito. É a primeira vez que ele vai ser presbítero, então ele é eleito para 3 anos. Eu estou na dúvida se são 2 ou 3. Eu tenho que ver o que o conselho pré-determinou em ata. Não me recordo, mas creio que são 3 anos. Esse presbítero, passados 3 anos, ele vai ter o processo de vencer o mandato dele e vai ser reeleito ou não. E aí as próximas eleições dele, uma vez que ele já foi experimentado na função, tanto presbítero quanto diácono, aí os mandatos são de 5 anos. Né? Esses mandatos, eles não são vitalícios, né? Tem então a sua duração, no caso, máximo de 5 anos, não pode ser mais do que isso. E aí a igreja que vai renovar isso ou não, podendo, elege-se ou não. Um exemplo, o presbítero Marcos, o mandato dele vence agora, 5 anos, cumpriu o mandato, louvado seja Deus, e agora o nome dele será apresentado novamente à igreja. Fica a critério dos irmãos elegê-lo ou não. Né? E ele pode ser eleito para mais 5 anos, aí vai fazer 10, para mais 5 anos, aí faz 15, para mais 5 anos, 20, e assim vai até morrer. e quantos irmãos, obviamente, quiserem. O pastor também é a mesma coisa. O pastor ele pode ser ou designado pelo presbitério ou eleito pela igreja. Eu fui eleito para 5 anos. Em 2023 vence o meu mandato. Vocês votam em mim ou não. Fiquem à vontade. E aí eu posso ser eleito, e ficar aqui até morrer. Né? Mas fica sempre uma avaliação de 5 em 5 anos em relação a essa continuidade ou não dos seus ministros. Né? Mas uma coisa interessante. Uma vez ordenado, ele segue presbítero e segue pastor. O fato, por exemplo, da igreja não me escolher daqui 3 anos, em 2023, não significa que eu deixarei de ser pastor. Eu deixarei de ser pastor nesta comunidade. Né? Mas eu fui ordenado, vocacionado, escolhido pelo Senhor para o pastorado, assim como os presbíteros também, e seguiremos presbítero e pastor, independente de estarmos ativos na função em uma igreja. Por exemplo, se eu não for eleito aqui, serei pastor em outra igreja. O presbítero continuará sendo presbítero, membro aqui na igreja, mas não exercendo função dentro do conselho. Mas é presbítero em disponibilidade. Né? Claro, de tudo. Tem que estar em tudo. Presbítero e pastor são funções iguais, né? A diferença é que o pastor é aquele que se dedica em tempo integral para aquela função. O que, obviamente, por se dedicar em tempo integral, pesa sobre ele a obrigação de estudar mais, de se empenhar mais, de se dedicar mais em relação à igreja. Né? Irmãos, nós temos ainda que ver os requisitos e resolver alguns problemas. Né? Mas não faremos isso hoje, por conta do nosso tempo, veremos e daremos continuidade nessa aula na semana que vem. Os requisitos nós falaremos, então, o que se espera de um presbítero, de um pastor e de um diácono. E resolveremos 2 problemas. Pode a ordenação feminina ou não? E o outro problema, é justo e correto você remunerar os oficiais da igreja? Então, responderemos essas questões, que são problemas, na semana que vem,
e falaremos também dos requisitos esperados do diácono, do presbítero e do pastor. Quero encerrar, e farei isso hoje, farei também semana que vem, pedindo para que os irmãos abram em Efésios, capítulo 1, verso 22. Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O texto está se falando do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Ele coloca, escolhe os apóstolos, dá a estes autoridade para seguirem a sucessão eclesiástica, mas nunca, jamais nos esqueçamos. O cabeça da igreja é sempre o Senhor Jesus Cristo, e Ele o é, porque amou a igreja. Pastor, presbítero, diácono, pode amar a igreja, mas nós não conseguimos amar a igreja como Cristo amou. Cristo amou cada um de vocês aqui, a ponto de dar a vida dele por nós. Por melhor presbítero que seja, por melhor pastor que seja, nós não conseguimos amar como Cristo amou. Mas a liderança da igreja está dentro também deste amor do Senhor, para que a igreja não fique desamparada em seu tempo de ausência. Ele, então, estabelece os líderes, e a palavra do Senhor a esses líderes: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente pode descansar nessa verdade, que o Senhor continua sendo cabeça, que o Senhor continua cuidando de nós, e o faz também por meio daqueles que Ele próprio escolhe para liderar o seu povo.